Olá, pessoal. Eu sou a PCNP de Educação Física da Diretoria de Damantina. Meu nome é Rosiane. E hoje nós vamos falar um pouquinho de como está acontecendo a educação física nesse tempo de ensino remoto, certo? A ideia é a gente conversar um pouquinho sobre alguns pontos relevantes que a gente tem que retomar, conversar um pouquinho sobre elaboração de roteiros de estudos, de roteiros de atividades, e aqui dentro da nossa diretoria a gente definiu que não criaríamos materiais novos, nós optamos por disseminar boas práticas de como os professores estão trabalhando com seus alunos, para valorizar e também facilitar essa comunicação com os alunos de acordo com a realidade do que está acontecendo dentro da nossa DE. Então, vamos lá. Então, essa é a nossa pauta. Quais são os nossos objetivos? Oferecer apoio às unidades escolares, né, da articulação dos recursos disponíveis para a educação física. Nós vamos também retomar alguns pontos importantes do documento orientador sobre as habilidades essenciais do primeiro bimestre. Nós vamos trabalhar um pouquinho de como elaborar um roteiro de atividades e aí nós vamos dar sequência com a apresentação das boas práticas dos professores Andréia, do professor Flávio e do professor Wagner. Então, para retomar um pouquinho sobre o documento orientador, logo que a gente entrou nessa situação de pandemia, a ideia principal é de que nós trabalhássemos com uma retomada de aprendizagens anteriores. Como nós tivemos o período de recesso e o período de férias antecipados, ficamos um período sem contato com os nossos alunos. Então, a ideia principal é que nós façamos uma retomada desse conteúdo, que essa retomada vai servir também como um diagnóstico para saber em que pé está esse aluno, para daí, de acordo com o que apresentar cada turma, de acordo com o que apresentar cada aluno, cada série, a gente dá sequência nas habilidades. Como o ensino remoto é uma coisa nova para todo mundo e a gente tem, é claro, um pouco de tempo reduzido, as habilidades foram selecionadas como habilidades essenciais do bimestre para a gente poder dar conta e continuar esse trabalho. Então, após essa retomada de conteúdos, a gente tem que dar sequência no material, tem que dar sequência no desenvolvimento do currículo. Então, a gente tem que avançar, né, nas habilidades do bimestre e agora já estamos quase começando o segundo bimestre, o material já está aí disponível e a gente tem que dar sequência nesse material também. Então, depois que fizemos o levantamento de como os alunos estão, acredito que todo mundo já passou por esse período, a gente agora vai dar sequência nas habilidades do segundo bimestre, no final do primeiro bimestre e início do segundo bimestre. Então, para o primeiro bimestre, como que foi selecionada essas habilidades essenciais? São habilidades que elas são estruturantes e elas são necessárias para as próximas habilidades, para o desenvolvimento das próximas habilidades, para o desenvolvimento sequencial do currículo dentro da progressividade do ano e das séries. Então, isso é muito importante. Então, dentro do sexto ano, nós tivemos a unidade temática esporte, o objeto de conhecimento foi o esporte de invasão e o esporte de marca. Então, dentro disso, o atletismo e o handball. Quais foram as habilidades? Eu não vou ficar lendo todas, por conta do tempo, nosso tempo é um pouquinho mais curto, então eu vou só passar para a gente conhecer e para facilitar também na hora que a gente entrar nas habilidades essenciais do segundo bimestre. Tá? Então, por exemplo, dentro dessa unidade temática e desses objetos de conhecimento, foram selecionadas 3 habilidades. Dentre elas, experimentar e fluir esportes, praticar um ou mais esportes, planejar e utilizar estratégias para solucionar desafios técnicos e táticos. Né? Depois tem a descrição da habilidade toda, vocês encontram essas tabelas dentro do documento orientador, tá? Esse foi o primeiro objeto do conhecimento. O segundo objeto do conhecimento selecionado foram os esportes paralímpicos e o esporte foi o atletismo. E a habilidade de vivenciar um ou mais esportes paralímpicos, tá? Isso foi para o sexto ano. Dentro do sétimo ano, a unidade temática foi brincadeiras e jogos,
O objeto de conhecimento foram os jogos eletrônicos e os jogos de tabuleiro. As habilidades são identificar as transformações nas características dos jogos eletrônicos, que a gente teve até uma aula no Centro de Mídias sobre isso, e praticar um ou mais jogos de tabuleiro, que acaba sendo um pouquinho mais tranquilo, porque hoje a gente tem até jogos de tabuleiro dentro dos celulares, dentro do computador, facilita. E geralmente é um tipo de jogo que até os pais, a gente sempre brincou disso. Então, é uma facilidade muito grande de interação também com os pais, com os mais velhos, além da facilidade de produzir um jogo de tabuleiro, né? Qualquer papel e tampinha de garrafa a gente consegue produzir jogos de tabuleiro de inúmeras formas. Então, fica um pouquinho mais tranquilo estar trabalhando essa habilidade dentro desse objeto. Para o 8º ano, nós temos também a unidade temática esporte. O objeto de conhecimento ficou esporte de rede, parede, campo e taco. Foram selecionadas o voleibol, a pelota basca e o beisebol dentro do material, com mais 3 habilidades. A outra unidade temática também é esporte e voltamos com os esportes paralímpicos. E o esporte selecionado nesse momento foi o voleibol paralímpico, com mais uma habilidade a ser trabalhada. Para o 9º ano, ficaram a unidade temática de práticas corporais de aventura, o objeto de conhecimento ficou na natureza, a corrida de orientação. Temos aí mais 2 habilidades, tá? Que também tivemos vários exemplos. O 1º ano do ensino médio ficou um pouquinho mais carregado com as habilidades, né? A unidade temática inicial é esporte, o objeto é esporte de invasão ou territorial, com a modalidade basquetebol. E nós temos aí 3 habilidades: analisar, vivenciar e identificar sistemas defensivos. Só que nós temos ainda um pouquinho mais. Nós temos a unidade temática de ginástica, corpo, saúde e beleza é o objeto, com mais uma habilidade. E dentro da habilidade ginástica, ainda no ensino médio, nós temos mais 5 habilidades. Aí vamos para o 2º ano do ensino médio. A unidade temática é ginástica e mídias. Temos as práticas contemporâneas, ginástica aeróbica, localizada e outras. E nós temos aí mais a habilidade de reconhecer a associação promovida pelas mídias entre a ginástica e padrões de beleza. Mais uma unidade temática, também ginástica, mas o objeto agora é a capacidade física, capacidades físicas, conceito e avaliação. Temos mais 2 habilidades a serem desenvolvidas, e aí a gente vai para o ensino médio, onde nós temos 2 unidades temáticas, lutas e ginástica. Dentro de lutas, o objeto é o boxe, a habilidade nós temos uma. E dentro da ginástica, nós temos o objeto de conhecimento, capacidades físicas e princípios de treinamento, e corpo, cultura de movimento e diferença e preconceito, com mais 2 habilidades a serem trabalhadas. Tá? Então, essas foram as habilidades selecionadas como essenciais dentro do 1º bimestre. Daí dá para a gente ter uma noção de como seguir esse trabalho dentro do 2º bimestre. Então, lembrando que são habilidades que são necessárias para o desenvolvimento do currículo, da sequência desse desenvolvimento. Bom, pessoal, em conversa e em contato com os professores, eu percebi que a angústia no início era principal com relação às aulas práticas. Como que eu vou falar com o meu aluno? Como que eu vou fazer o meu aluno fazer uma aula prática, se muitas vezes ele não tem o material necessário para isso? Então, a ideia principal, o mais importante, é que você elabore um roteiro de atividades de forma que o aluno consiga entender o que é para ser feito e ele tenha autonomia dentro desse roteiro para conseguir desenvolver essa aula, né? Então, para garantir que esse roteiro seja funcional, a gente tem que manter alguns itens que são de essencial importância. A primeira coisa é você considerar quais são os recursos que os nossos estudantes têm disponíveis. Cada professor conhece o seu aluno, a realidade da sua escola, a realidade dos seus alunos. Então, ele tem autonomia para construir a aula de acordo com atender essas necessidades desses alunos, né? A gente sabe aí que, em conversa com coordenadores, a maioria do contato está sendo via WhatsApp,
mas tem muito professor usando Facebook, usando Classroom e inúmeras outras formas de se comunicar com esse aluno. E a gente tem que pensar também naquele aluno que não está tendo o recurso de mídias disponível, né? Então, a gente tem que proporcionar para ele também materiais, que sejam eles impressos ou atividades, de forma que esse aluno retire na escola e ele consiga também ter continuidade dos estudos dele, mesmo sem a utilização da tecnologia e das mídias, né? Então, alguns elementos essenciais que devem constar nos roteiros é o número de aulas que equivalem, as habilidades a serem trabalhadas naquelas aulas, o que vai ser realizado, né? Então, incluindo o tempo previsto para cada atividade e o instrumento para verificação da aprendizagem. Como que o professor vai verificar de que maneira que o aluno vai retornar essa atividade para o professor, para que o professor consiga garantir a verificação da aquisição de conhecimento do aluno. Então, aqui está um exemplo de um roteiro de atividades, né? Vai lá o nome da escola, o roteiro, a semana que vai estar atendido, isso é opcional, tá, gente? Você pode colocar a semana ou o dia, então, de acordo com o que o professor preferir. Então, o componente curricular é muito importante, né, para facilitar a visualização do aluno. O nome do professor, o ano série, qual turma é, se é A, B. Então, ali, ó, são os pontos essenciais. O número de aulas, ali você vai indicar o número de aula, né, a qual essa atividade corresponde, as habilidades que vão ser desenvolvidas dentro dessa aula, o conteúdo ou objeto de conhecimento dentro do currículo paulista, né, ou do currículo oficial do ensino médio, que é previsto para o primeiro bimestre, no caso, ou o segundo bimestre, que a gente vai dar início. O objeto de conhecimento. Então, ali, dentro do suporte link para realização da aula, é onde você vai dar um suporte, seja com imagem, seja com sugestão de vídeo, seja com um vídeo que você, professor, gravou para orientar o seu aluno. Ali é onde você vai montar o apoio para o aluno, aonde o aluno vai se basear e ter a primeira, vamos dizer, alguns conhecimentos prévios para que ele tenha a possibilidade de desenvolver as atividades. E depois os procedimentos para a realização da aula remota. Então, ali você vai construir um passo a passo, detalhadamente, do que o aluno vai ter que fazer. É aí que você vai incluir também o passo a passo da aula prática. Se a sua aula for prática, é nesse momento que você vai explicar para o aluno como que ele vai fazer, no caso dele utilizar algum material, algum objeto, se não, como ele vai desenvolver essa aula prática. E essa parte é muito importante, principalmente para o Fundamental 2 e para os primeiros aninhos ali, o sexto e o sétimo ano, porque os alunos ainda têm um pouquinho de dificuldade na parte de autonomia, né? Então, se o passo a passo for bem desenhadinho, de forma clara, com uma fala simples, o aluno vai ter facilidade de entender e reproduzir, né? Pela dificuldade até um pouco de abstração que eles ainda têm. Essa é a parte importante onde ele vai garantir que o aluno consiga realizar a atividade, né? E da parte prática também, ali o passo a passo de como ele vai realizar cada atividade, uma sequência bem clara para ele estar realizando a aula prática. Depois, uma atividade avaliativa, aí o professor tem autonomia também de construir e de que maneira que isso vai ser feito, se o aluno vai enviar vídeo de volta, se ele vai mandar foto da atividade, das questões que o professor montou, se ele vai responder algum link que o professor enviou com questões, aí vai da criatividade do professor e da facilidade também que ele tiver e da realidade dos alunos dele. E depois a gente deixa um meio de comunicação aberto, né, o contato para dúvidas, tem que sempre ter uma facilidade de comunicação com o professor para ele estar respondendo dúvida e auxiliando aquele aluno que talvez não tenha entendido algum passo, alguma a situação ou alguma atividade que o aluno tem que estar desenvolvendo. Claro que o professor tem sempre autonomia de estar reorganizando esse roteiro, isso é só uma sugestão. Tá? As escolas talvez tenham já adotado, cada uma o seu roteiro, então vocês podem continuar utilizando da maneira que vocês já estão trabalhando. Tá? Isso aqui é só uma ideia ou uma demonstração de como você pode estar realizando. Então, agora nós vamos começar com a divulgação das boas práticas, tá?
Então, aqui, eu vou começar com a Escola Estadual Benjamin Constante, ela fica no município de Oswaldo Cruz. O professor é o professor Flávio, conhecido como Dentinho, pela DE toda. Tá? Então, eu vou entregar para vocês no slide exatamente como a atividade foi enviada para os alunos. O professor Dentinho está trabalhando pelo WhatsApp. Esse tipo de atividade, ele envia essas informações via WhatsApp escritas. Geralmente, ele manda um áudio também com uma explicação para o aluno. E depois eu vou dar sequência de como ele faz essa devolutiva e como que os alunos devolvem para ele. Então, eu copiei exatamente a aula da maneira que o professor passou para os alunos, tá? Para vocês terem ideia. Então, ele dá lá a atividade remota, distanciamento social. Essa é uma atividade para o 9º ano, então ele deixa especificação que é para o 9º ano A, o nome dele, a unidade temática que no caso são práticas corporais de aventura na natureza, e o objeto de conhecimento é corrida, caminhada de orientação. Então ele dá lá a habilidade que ele vai trabalhar nessa situação, e ele começa com a primeira atividade, que é a leitura do texto corrida, caminhada de orientação, interpretação e questionário. Links para saber mais ou aprofundamento. Ele está dizendo aqui que não é obrigatório acessar. Aí ele passa 3 links, eu deixei aqui como exemplo, para o professor colocar os links que ele quiser. O Dentinho selecionou 3 links e deixou aqui, né? Então, você, professor, pode estar selecionando um ou mais links para dar de apoio para o seu aluno. Em seguida, ele passou essa leitura para os alunos, né? Alguns pontos de simples interpretação com algumas orientações para os alunos. O que é a corrida de orientação? Ele faz uma explanação, como se dá o início da competição, como que é o mapa de orientação, qual é o percurso de orientação, como que é, quais são as características desse esporte. Então, ele faz um apanhado geral de certas informações que são extremamente necessárias para o aluno adentrar no assunto. Quais são as regras básicas? E aí ele vem com um pouquinho da história. Esse foi o textinho de história que ele passou para os alunos. E aí ele vem com questões simples para o aluno responder. Então, as questões são essas, escreva abaixo qual ou quais os benefícios para nossas vidas em praticarmos a corrida ou caminhada de orientação. E o aluno vai justificar essa resposta. Então, já entra aí a questão também dele argumentar. Quando a corrida de orientação chegou no Brasil, cite quais ações poderiam ser feitas para uma maior divulgação e aceitação da corrida de orientação no Brasil. Escreva com suas palavras o que seria a corrida ou a caminhada de orientação e cite as regras básicas da corrida ou caminhada de orientação e a importância de cada um para o êxito na modalidade. Então, em conversa com o Dentinho, antes de eu trabalhar essa aula dele aqui na nossa TPC, eu perguntei como que estava sendo a devolutiva dos alunos, porque são questões onde o aluno vai ter que justificar, ele vai ter que argumentar, são todas discursivas, né? O aluno tem que escrever em todas elas. Então, eu perguntei sobre como estava acontecendo. Ele disse que ele está trabalhando assim em todas as séries e que está tendo uma devolutiva muito boa por parte dos alunos, eles estão conseguindo responder todas as questões e estão devolvendo. Então, está funcionando legal, é uma maneira que ele gostou, que ele encontrou e está sendo muito bacana. Em seguida, ele manda um áudio para o aluno. Boa tarde, alunos. Aqui é o professor Dentinho, Educação Física. Gostaria de comentar com vocês um pouquinho sobre essas 2 aulas que já tiveram no aplicativo, ou quem assistiu pela TV, YouTube. Nessas aulas eles falaram um pouquinho sobre a unidade temática, o tema Prática Corporais de Aventura da Natureza. Eles fizeram algumas atividades que são diferentes das nossas, tanto na primeira aula como nessa. Falaram de downhill, falaram de escalada, que nós pudemos até vivenciar na escola, mas não falaram da caminhada ou corrida de orientação. Porém, também é uma prática corporal da natureza. E nós vimos que existem os equipamentos de segurança obrigatórios para cada um desses esportes aí que eles realizam. E eu vou mandar para vocês, vou enviar aqui uma atividade, uma leitura, um questionário para vocês fazerem. Podem pesquisar na internet pelos links que eu mandei ou fazendo a leitura do texto a gente já consegue responder.
Boa tarde a todos, espero que logo logo estejamos todos na quadra, reunidos e praticando várias atividades e exercícios. Então, agora eu queria compartilhar com vocês como que o Dentinho acompanha as atividades. Eu achei bem bacana, por isso que eu quis mostrar. Então, ele faz uma planilhinha lá, onde ele coloca as atividades que ele vai desenvolver, né? Qual que é a proposição dessa atividade, a habilidade, a data e um link que ele pode usar de acesso. Então, ele tem os alunos e o status de cada atividade. Ali ele coloca concluída, enviada, não iniciada. Aí depois ele tem um relatório geral da turma de cada atividade. Então, estão lá, concluídas temos 2, em andamento temos 1 e não iniciada temos 3. E isso em cada atividade. Então, eu achei muito bacana porque fica claro de acompanhar e aí o professor vai alimentando ali da forma como ele achar melhor. E ele consegue ter um panorama de como está a sala dentro das atividades dele. Aí eu queria falar nesse momento sobre isso, sobre a importância desse registro. Tá? O registro, ele é muito importante para qualquer eventual situação que o professor precise, principalmente nesse momento, onde é um momento novo, é um momento que nós temos, que a gente nunca enfrentou, né? Nós não estávamos preparados para isso, né? Enfim, o registro, ele tem que ser efetuado de alguma maneira. Cada professor pode escolher efetuar o seu registro da melhor forma possível. Então, as atividades devolutivas devem ser registradas e armazenadas. Então, se o professor optar para que as respostas sejam enviadas em Word, ele vai ter que selecionar uma pasta, enfim, alguma maneira para guardar essas atividades de volta dos alunos. Se forem vídeos ou fotos, o professor tem que arrumar uma maneira para armazenar isso tudo, tá? Lembrando que os vídeos acabam ocupando um pouco mais de espaço, então o professor tem que estar preparado e pensar nisso daí também, de como ele vai armazenar essas atividades para posterior utilização, né? Então, no caso, o Dentinho, no caso das questões, o aluno tira foto da resposta das questões que ele fez e envia para o professor, certo? Então, aqui está um exemplo de como eles fazem. Então, vocês veem que é uma maneira bem simples, é uma comunicação bem simples com o aluno e está tendo um resultado bacana, está tendo participação dos alunos. Aqui eu selecionei só 2 fotos, mas ele tem fotos de todos os alunos, de todas as salas que ele trabalha dessa maneira. Achei muito bacana. Agora nós vamos para uma outra disseminação de boa prática, agora da Escola Salvador Ramos. Ela fica em São João do Paudalho e o professor é o professor Wagner Junqueira. Aqui também está exatamente a maneira como o professor passou a atividade para os alunos. Ele passou as atividades pelo WhatsApp, então ele passou a orientação, né? Ele já fez de uma maneira diferente. Eles assistiram a aula no Centro de Mídias, e aí depois ele passou as orientações sobre aquela aula que foi assistida, tá? Então, depois que eles assistiram a aula, ele deu orientação. Fazer um vídeo de 15 segundos com qualquer um dos movimentos abaixo. Passar a bola ao redor do corpo, passar a bola de mão em mão para outra, quicar a bola. Então, ele dá algumas orientações simples baseadas na aula, né? Então, aí ele fez isso para o 6º, para o 7º e para o 8º ano. São três atividades diferentes de acordo com as 3 aulas, certo? Passei exatamente como o professor passou. Com o resultado dos alunos, ele pediu para os alunos com os vídeos de 15 segundos, os alunos montaram, fizeram os vídeos e reenviaram para o professor esses vídeos. Com o retorno desses vídeos para o professor, ele fez um compilado, certo? E criou um vídeo para ele armazenar com a devolutiva da prática desses alunos do 6º, 7º e 8º anos. Então, a ideia principal era fazer um vídeo de 15 segundos referente ao tema da aula que eles assistiram dentro do Centro de Mídias, dentro do aplicativo. E aí, agora vocês vão conferir como que ficou esse vídeo de devolutiva. You get to hear me now.
to hear me now? No, you get stronger when you get older. Just don't show your shoulders when you get older. Things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you never make the sound. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now. If you get to hear me now. If you get to hear me now. The excuses aside, speak out your mouth now. Certo? Esse foi o vídeo. E é uma maneira bacana de você armazenar e uma maneira bacana de trabalhar as aulas práticas também com devolutivas em vídeo. Isso pode ser feito com fotos também, tá, pessoal, das práticas. Agora, nós vamos para a prática, para a boa prática da Escola Julieta Guedes de Mendonça, a professora Andréia. Ela está trabalhando lá agora com o Classroom, então ela montou para a gente um vídeo de orientação de como trabalhar dentro do Classroom. Tiveram bastante professores que pediram essa orientação, e aí a Andréia já está trabalhando com isso, e ela vai mostrar um pouquinho para a gente. Ela construiu um vídeo de orientação sobre isso, sobre o Classroom, e como ela está trabalhando com os alunos dela. Então, agora fica com vocês o vídeo da professora Andréia. Boa tarde. Vou ver se eu colaboro um pouquinho com alguma atividade e mostrar como a gente acessar o Google Sala de Aula. Pesquisar o Google Sala de Aula no Google. Eu coloquei como favoritos aqui na estrelinha, aparece ali. Mas se você colocar, vai no Sala de Aula. Então aqui já está como favoritos, já é mais fácil de entrar. Você deve entrar no e-mail que você cadastrou, ou e-mail institucional, ou o Gmail. Quando você entra no Google Sala de Aula, aparece ali as salas, né? Então, por exemplo, aqui eu tinha acessado o terceiro D, então já entrou logo no terceiro D. Mas se você for na barra na esquerda, ó, você vai ver todas as salas que eu tenho, tá? Abaixo de mim, que vai aparecer para eu acessar. Então, por exemplo, eu vou no oitavo B, vou verificar o oitavo ano B. Aí eu clico, entramos no oitavo ano B. Ali em cima, a barra de cima tem um mural, onde aparece todas as atividades que os professores postaram. Tem atividades, que é onde a gente vai postar atividade. Pessoas, aparece todos os alunos e professores dessa sala. E as notas, que vão ser as notas atribuídas, vai aparecer para eles também. Então, vamos aqui em atividades. No caso, eu já postei uma atividade. Tem aqui aparecendo, ó, unidade 1, que eu postei. Então, eu vou aqui nessa atividade. Da atividade que eu postei, por exemplo, tem 28 alunos que acessaram, 7 entregaram a atividade. Então, eu vou entrar aqui nesses 7.
Por exemplo, aí, ó, aparece os alunos que postaram, tá escrito devolvido. Aí, por exemplo, a Gabriele, vou clicar nela. Ela postou vídeo também. Então, o tema foi sobre voleibol, que é a retomada de conteúdo, e esporte paralímpico, que a gente falou sobre o voleibol sentado e o goalball. Então, eu coloco aqui para reproduzir. Esse é o trabalho que a aluna postou. O tema dela foi arbitragem de voleibol. Aí eu leio, vejo o vídeo. Também tem um trabalho aqui, outras atividades que eu postei. Tem PDF também dessa mesma aluna, aqui no lado direito a gente vê. E aqui ela foi respondendo de acordo com o que eu perguntei, ela respondeu na própria página, mas tem aluno tirando foto e mandando também. Então, ela já respondeu aqui, ó, as respostas toda dela, certinho, vou ver direitinho. Aqui, eu coloco a nota dela. Se eu quiser um comentário, faz alguma coisa, faltou, por exemplo, o vídeo de voleibol sentado também que eu pedi, ela vai postar ainda. Então, é mais uma coisa que eu posso colocar aqui no comentário particular. E ela vai receber. Bom, para postar a atividade, eu vou aqui em atividades, criar. Aí vai aparecer aqui, ó, atividade. Tem atividade com teste, é muito legal, você pode colocar uma prova com alternativa. O material, por exemplo, link, tudo que você quiser também colocar para o aluno acessar, então você vai colocar. Então, por exemplo, eu vou colocar uma atividade aqui. Aqui em cima eu ponho o título. Então, eu coloquei lá educação física, tudo. E a unidade 1, instruções. Então, você põe uma instrução, qualquer instrução que é para baixar vídeo, para copiar, colar. E aqui você vai adicionar. Então, você vai pegar uma coisa do seu arquivo, um arquivo que você tiver. Aí você vai procurar o arquivo, ó, selecionar arquivo. Você vai lá no arquivo que você quer. Por exemplo, que não tem bastante aqui. Então, aqui um de voleibol. O arquivo, pode? O arquivo tá ali, mas você tem que fazer um upload aqui embaixo. Vai ser feito upload. Aí, falar aqui. Você também pode ir em criar, aqui embaixo, documento. Não deu certo anexar, aí você pode criar um documento. Você vai escrever aqui, ou vai copiar e colar um documento, e aí ele já vai aparecer para o aluno o documento que você criou. Copiou, colou, escreveu, entendeu? Digitou ali, ó, já vai aparecer para o aluno. Aqui ao lado, você vai colocar quanto vale, quantos pontos vale. A data de entrega, geralmente eu dou uma semana. Então, vai aparecer aqui um calendário. Você vai clicar no dia que tem que entregar.
tópico, qual é a atividade que você quer, a matéria, né? E rúbrica se você quiser. Aí depois lá em cima, criar atividade. Aí, ó, criar. Tá criada a atividade. Ela vai aparecer pro aluno aqui, ó. Ah, eu errei. Quero incluir alguma coisa nesses 3 pontinhos. Editar. Aí eu altero alguma coisa. Como eu não quero, não coloquei nada. Excluir. Excluir. Tá excluída aquela atividade. Tudo bem? Espero ter colaborado. Obrigada. Então, vamos lá. Retomando aqui. Agora, algumas coisas que precisam ser retomadas, que a gente tem que sempre estar falando e pensando nisso, tá? Há um único modelo a ser seguido? Volto a falar que não. Cada professor tem autonomia de construir os seus roteiros, de construir as suas videoaulas, de construir os seus vídeos de acordo com a necessidade dos seus alunos e as orientações da sua unidade escolar também, tá? Então, isso é de liberdade e dentro da facilidade de cada um. Claro que a gente também não pode se acomodar e ficar sempre com a mesma coisa, porque os próprios alunos também vão se acomodar. Quanto mais a gente conseguir mudar o tipo de atividade, o tipo de orientação, isso mantém o aluno ativo e também o trabalho se torna um pouquinho mais eficaz e mais interessante, tá? Claro, dentro da oportunidade e possibilidade de cada um. O modelo de uma escola pode ser usado para outra? Eu tenho aula em 2 escolas, eu vou usar a mesma aula que eu apliquei no 6º ano de uma na outra. Desde que o público aceite a mesma aula, não tem problema. Mas, às vezes, eu tenho 2 escolas com realidades totalmente diferentes que eu tenho que adaptar de uma escola para outra. Então, eu tenho que pensar também no meu aluno, não só na minha facilidade. Talvez é uma atividade super elaborada que não vai funcionar numa escola X e na Y funciona. Então, eu tenho que ter isso sempre em mente, tá? Nem sempre eu posso usar a mesma atividade em escolas diferentes. Os roteiros de atividades não presenciais e de aulas práticas são possíveis? Sim. Isso aí vocês já estão tendo quase que certeza absoluta, porque vocês já vêm trabalhando com isso aí há 15 dias, né? Nós já entramos na 3ª semana de ensino remoto. E é claro que a gente está sempre se reconstruindo, né? A gente está sempre vendo o que deu certo, o que não deu certo, e a partir disso melhorando as nossas atividades. Mas a gente está vendo, sim, que as aulas práticas são possíveis, né? De acordo com a realidade de cada aluno. E também com relação às ACDs, nesse momento eu volto a falar que as aulas de ACD, né, de treinamento, elas devem continuar, ok? Dentro do plano previsto de cada escola, de cada unidade, de cada professor, a gente tem que encontrar maneiras de continuar essas aulas. Eu enviei um documento orientador que foi produzido pela PCNP Taísa, da diretoria de Tupã. É um material muito bacana, que tem inúmeras possibilidades de trabalho para facilitar esse momento difícil, tá? Então, voltem a recorrer ao documento e a gente vai falar um pouquinho mais de ACD em uma outra oportunidade, tá? Por conta do tempo. Mas é importantíssimo que vocês não percam esses alunos e que vocês continuem as aulas de ACD normalmente, ok? E agora eu vou dar mais alguns caminhos e dicas de algumas outras opções, tá? Então, uma das coisas que já foi falada na outra TPC de linguagens, pela Thalita e pela Claudineia, vou retomar algumas coisinhas dos slides que elas trabalharam. Uma das opções são os podcasts, que estão super em alta, os alunos adoram e eles têm facilidade de gravar. Então, o professor pode estar pensando nessa oportunidade também. Temos o Google Forms, onde o professor manda formulários com o link pronto ali e o aluno responde. Temos os formulários Google. Temos o Meet, que o professor pode estar fazendo reuniões com os alunos. Temos também o Hangout. A Zoom, que é a plataforma que nós estamos utilizando hoje para a gravação dessa TPC.
E aí, algumas orientações, tanto para a TPC quanto para os professores, a gente tem todos esses inúmeros canais que o professor pode estar utilizando para fazer as aulas e entrar em contato com os seus alunos. A internet dispõe de inúmeras possibilidades, de inúmeras aulas, inúmeras plataformas. Nós estamos com o país todo nesse momento. Então, todo mundo está com o seu centro de mídia, todo mundo está com construção de aulas. Então, a facilidade nesse momento está sendo grande também por isso. A gente vai despender somente do tempo para produzir, procurar e reinventar cada situação dessa. Aqui estão os links para facilitar você encontrar o documento orientador e o material de apoio do aluno. E é isso aí, gente. Vamos acreditar que está dando certo, que vai dar certo. Nós vamos passar junto esse momento. Não é um momento fácil para ninguém, está todo mundo se reconstruindo, né? Eu estou aqui disponível para orientação, nós estamos em contato sempre pelo grupo, né? Nós temos o nosso grupo de educação física. Dizer que no que eu puder estar apoiando, eu vou estar apoiando. Gostaria de agradecer de novo a participação do Flávio, do Wagner e da Andréia nesse momento, né, de boas práticas. Parabenizar vocês pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo e a todos os professores que vêm acompanhando. E dizer que a educação física no ensino remoto é sim possível e ela deve acontecer da melhor forma possível. E dizer que vocês são a peça fundamental para esse momento. Que vocês têm que valorizar as aulas de vocês e produzir bons materiais com seus alunos. A educação física, os alunos ainda esperam o momento da aula de educação física, né? Teremos logo aula do ensino médio, aí pelo aplicativo, os alunos estão super cobrando, então a gente vê que ainda somos bastante esperados pelos alunos. Então vamos aproveitar esse momento e continuar em contato e valorizando a nossa querida educação física. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.